Hoje nós vamos falar sobre o tema Casadas para Sempre. E a autora, e a autora, ela quis assim mostrar com isso que o casamento ele não é um contrato, o casamento é uma aliança. E qual é a diferença entre contrato e aliança? Quando você vê que uma pessoa faz um contrato com a outra, se uma, tipo assim, falhar em alguma lei, em algum requisito que tem naquele contrato, então ambas, né, podem parar com aquele contrato, ou só uma fala, pô, você no contrato estava escrito que você tem que fazer isso aqui. Eu já não me agrado, você não fez o que devia, então eu vou encerrar o contrato com você, porque você não cumpriu com o seu, né, com sua palavra. Por isso que hoje em dia existe contrato. Antigamente, se a gente parar para ver e analisar e vocês pesquisarem, antigamente a palavra, só a palavra, valia tanto, tinha um peso que a pessoa não precisava, eh, de contrato. Hoje em dia não, hoje em dia foi feito o contrato justamente porque as pessoas não conseguiam mais cumprir com as suas palavras. Mas a aliança é diferente, a aliança há compromisso, há decisão, há sacrifício. Por isso que se fala que o casamento é uma aliança entre Deus, né. Só que a gente vê que tem muitos casamentos que estão igual ao contrato. "Ah, eu casei hoje, não gostei do que você fez", estão trocando de casamento igual estão trocando de roupa. Né. E a autora ela fala que o divórcio não é a primeira opção, né, porque imagina, você viu, tem casamentos que eu não lembro agora a pessoa, o famoso foi um famoso aí, que se acho que ficaram 3 meses casados, separaram. É tanto vídeo na internet que às vezes a gente não sabe se é verdade. Já vi casamento que terminou no altar. Eu não sei se vocês viram aquele caso do rapaz que brincou na hora que o juiz perguntou: "Você quer casar com ela?" E aí ele brincou: "Não". Nossa, e o juiz falou: "Então pronto, então o casamento encerrado". Nossa, imagina a raiva daquela noiva. Mas então, porque as pessoas às vezes levam as coisas a sério por brincadeira. Então é muito importante, né, a autora quis passar aqui que o casamento para sempre é quando existe aquela aliança, né? Aquela aliança, aquele esforço, aquela decisão, o sacrifício de ambas as partes. Mas quando essa aliança, esse esforço, esse sacrifício vem só de uma parte, fica realmente muito difícil, né? Porque você vê que quando um casamento se rompe, é sempre por causa que um parou de lutar, né, porque quando 2 querem ir até o fim, não tem quem possa separar. E aí até eu coloquei aqui aquele versículo que fala: "O cordão de 3 dobras não se corrompe com facilidade", né, que está em Eclesiastes 4:12. E aí esse cordão de 3 dobras é o quê? É você, seu esposo e o Espírito Santo. Para a gente ter um casamento hoje forte, uma aliança forte com o nosso esposo, nós precisamos do Espírito Santo. Sem ele é impossível um casamento hoje sustentar. O que sustenta meu casamento hoje não é eu, não é meu esposo, não é a decisão da gente só querer estar junto, é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz a gente ter compreensão, porque tem dias que às vezes a gente fala assim: "Ai, meu Deus do céu, vou sair de casa". Né, tem dias que você não tá com vontade de fazer nada, mas você faz, por quê? Porque você é acima do seu marido, acima da sua esposa, você tem o quê? Você tem aquela aliança com Deus, né, foi o que eu falei, temei, sujeitai-vos uns aos outros pelo temor do Senhor. Então eu me sujeito ao meu esposo, eu sou obediente ao meu esposo, eu sou fiel ao meu esposo pelo temor que eu tenho pelo meu Deus. Mas quando você vê tanto o homem como a mulher, quando eles não têm esse temor por Deus, o casamento, só Deus. Aí a briga, a discussão, a traição, a eh, violência, tanto verbal como física, né? Porque realmente fica difícil.
E aí ela fala aqui que o papel da mulher no casamento. A mulher foi criada por Deus para ser auxiliadora idônea. E o que é ser uma auxiliadora idônea? É aquela mulher que ela é adaptada, ela é adequada para o homem. Então nós mulheres, nós fomos feitas para ser auxiliadora de nossos maridos, para a gente ser a pessoa que vai ser compatível com ele. Só que você já viu que tem mulheres que elas são tudo ao contrário, menos compatível? Por quê? Tudo que o esposo quer, ela critica, ela não tá ali do lado, ela não ajuda, ela em vez de somar, ela só diminui, ela trata o esposo mal, sendo que a mulher adequada, compatível, é aquela que vai estar do lado dele para apoiar ele. E também confrontar ele no sentido positivo. Porque se a gente vê que os nossos esposos estão fazendo algo de errado, nós temos que falar, alertar, mas não com o como se fosse algo de acusadora, mas falar de uma forma que ele venha entender, porque todas as vezes que eu tentei falar com meu esposo de uma forma acusando ele, não deu certo. Você tem que sempre falar de uma forma que venha ajudar ele. E isso é um dos maiores desafios, por isso que nós temos que pedir a Deus sabedoria na hora de falar, como falar, se tem que se calar, porque quando a gente fala na hora errada, da forma errada, sempre vai vir haver contrito. Então, o nosso papel é ser essa auxiliadora idônea. E então, muitas vezes a mulher ela se cala, ela deixa o marido fazer o que for, porque ela acha assim: "Ah, eu tenho que ser submissa". Mas ser submissa não quer dizer que você tem que aceitar tudo. Ser submissa é você respeitar, sim, seu marido, mas se você vê que ele está fazendo algo errado, tem que falar, assim como o esposo fala para a esposa, né? E ser a mulher auxiliadora não quer dizer que a gente é inferior ao nosso marido, pelo contrário, a gente está ao lado dele. Esse é o papel de toda mulher. E aí ela foi falando mais o que? Unidade em Cristo. O casamento une duas naturezas egocêntricas. Sem o Espírito Santo, o ego governa. Com o Espírito Santo, a renúncia e maturidade. Não existe casamento sem vida espiritual individual forte. Aí eu pergunto para você agora: como está a sua vida fora do seu casamento? Como está a sua vida? Será que Deus realmente, você vê Deus no seu casamento? Será que você vê a ação do do Espírito Santo no seu casamento? É algo que você tem que parar e se perguntar. Porque aonde há o Espírito de Deus, ali não há confusão. Isso é bíblico. Aonde há o Espírito de Deus, ali não há confusão. Então eu tenho que parar e olhar para o meu casamento. Nossa, todo dia tem uma confusão, todo dia tem uma briga, todo dia tem uma discussão. Tem tudo, tem, não há paz no meu casamento. Então, será que Deus está no seu casamento? Porque onde há Espírito de Deus, não tem como há confusão. E confusão não quer dizer que nunca vai ter um conflito. Mas eu digo todo dia, sabe? E eu falo isso porque vocês sabem que eu já fui casada. E é horrível você vir casar com alguém que não é da fé, que não crê em Deus, que não tem uma aliança com Deus. Você, você realmente vive um inferno dentro de casa. E aí ela fala também que os opostos se atraem, que foi o que eu já tinha falado da personalidade, né? Que ela fala que, na verdade, as personalidades ajudam um ao outro. E eu vejo justamente aqui em casa, eu sou a mais desatenta, meu esposo é mais atento, então ele me ajuda nesse ponto, por ele ser mais atenta, por ele ser mais atento, eu ser mais distraída. E por eu ser mais amável e ele ser mais, tipo,
Quando ele tem algo que ele não gosta, ele já se fecha mais, e aí eu vou com o meu jeito lá, e às vezes tento quebrar o gelo. Então, assim, um ajuda o outro, porque eu penso que 2 personalidades, tipo 2 coléricos predominantes, deve ser realmente muito difícil. Nada é impossível para o Espírito Santo, mas deve ser muito difícil. E ela fala também da beleza interior e exterior, que a mulher ela deve se cuidar, ela deve, né, se arrumar, fazer academia. Gente, e a academia, esse esporte é muito importante, porque é o templo do Espírito Santo. E eu vejo assim, na minha gestação, sabe. Eu já tenho 43 anos, ninguém me dá, né. Se às vezes quando eu falo que eu tenho 43, as pessoas falam: "Ah, sério?" Mas já tenho. E quando eu fui para engravidar, a médica "Você tem que fazer esse exame, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, por causa da idade, isso e isso". Fiz todos os exames que precisava, mas todos sempre davam bons, né, sempre não tinha nenhum problema, mas não foi por causa da minha idade, foi por causa do meu estilo de vida. Eu sempre fui de ir para academia, me alimentar bem. Aqui em casa a gente não toma refrigerante, uma vez ou outra, não vou dizer que nunca, mas a gente toma vai almoçar, a gente bebe água, nem suco a gente tem em casa. Eu quando tomava café, agora eu já não tomo, tomo sem açúcar, procuro não comer muito doce. Então eu tenho uma alimentação saudável e faço esporte sempre, cuido da minha, né, foi não lembro quem falou lá no grupo, né, mas eu cuido do meu corpo, alma e espírito, que eu creio que isso é fundamental. Então, quando a médica falou, ela tentou meio que, né, fazer medo: "Ó, você tem que fazer os exames, porque pode dar isso e isso, porque na sua idade, gravidez é de risco". Sim, mas quando você começa a ter um estilo de vida saudável, então você, por mais que você tenha uma idade, aquilo não vai te complicar por causa do quê? Do seu estilo de vida. E eu tô num grupo, que eu tenho a minha nutricionista, e eu tô num grupo de grávidas, e eu vi meninas super novas, tudo com diabetes, não tudo, né? Não todas, claro, mas muitas meninas novas com diabetes gestacional, com problema, com isso, com aquilo. Aí eu falei, gente, elas são tão mais novas que eu e estão tendo tantos problemas, mas por quê? A forma que elas se alimentam. Então, cuidem do seu corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo. Se alimente bem, coma bastante verdura, legumes, frutas. Se alimente, porque vocês, eu tenho isso dentro de mim, eu quero chegar numa velhice saudável. E sem falar que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e não tem como uma mente forte permanecer no corpo doente. Você pode ser a pessoa mais espiritual do mundo. Você pode ser cheia do Espírito Santo, mas se você se alimenta de uma forma errada, o seu corpo enfraquece, você fica fraca rápido. E por mais que você queira fazer muito para Deus, o seu corpo não consegue acompanhar a sua fé. Por isso que nós temos que cuidar dessa tríade, que é corpo, alma e espírito. E ela fala também dos conflitos e comunicação. Conflitos são normais, mas eles não podem destruir, né, o nosso casamento. Ou seja, foi o que eu falei, às vezes a gente vê nosso esposo fazendo alguma coisa que não tá certo, a gente tem que ir lá conversar. E eu sempre falo: "Ah, amor, tem algo que eu queria falar". Ele já fala: Aí a gente senta, conversa, e é tão bom porque você não fica com aquilo dentro da sua cabeça, pensando e pensando e pensando. Então é maravilhoso quando você tem essa liberdade de chegar e falar. E às vezes vai sair umas faíscas, porque são 2 cabeças diferentes, mas é muito melhor você poder chegar, conversar, do que você ficar ali guardando e aquilo pode te adoecer. Então, às vezes você vai ter que ter conflitos, mas aquele conflito não pode destruir seu casamento. Não pode ser conflitos que é toda semana, é todo dia, não. Olha, você vai analisando, às vezes é coisa da sua cabeça. Será que eu preciso
preciso realmente falar isso? E quando eu sei que é algo que eu preciso falar? É quando aquilo fica ali na sua cabeça. Você tenta tirar da sua cabeça e não sai. Então, ok, então eu só vou, isso só vai sair da minha cabeça se eu chegar e conversar. Depois que você conversou, resolveu, muitas vezes não é nada do que você está pensando, é coisa da sua cabeça, né? E ela fala sobre você orar antes de discutir, saber a hora certa de falar, saber ouvir e não usar palavras para ferir. Às vezes a gente, mulheres, a gente é muito. A gente às vezes tem esse orgulho, né, de não querer ser vulnerável e chegar e falar mansa, a gente já chega meio que querendo acusar e a gente acaba ferindo. Então a gente tem que ter cuidado na forma da gente falar. E ela fala também das 4 orações da esposa. Primeiro, você tem que orar por você. Segundo, ore pelo seu marido. Terceiro, pela forma de abordar conflitos. Quarto, para continuar amando seu marido. Que às vezes tem conflito, né? Quando você fala, ai, hoje não quero não, não sei o quê. Hoje, por exemplo, a gente foi fazer compra juntos, e aí meu esposo falou, quando Helena nascer, eu vou passear com ela com 3 meses, quando ela fizer 3 semanas. Eu falei, não, ela só vai passear depois de um mês. Aí a gente ficou ali. Aí eu falei, quer saber? Antes de ela nem nasceu ainda, ficar procurando confusão, fiquei quieta, né? Mas assim, aí são essas coisinhas que se a gente não vigiar, pode dar um conflito, pode dar uma briga. E o diabo ele só quer o quê? Uma brecha. E aí ela fala também dos filhos e planejar os filhos, né? Porque às vezes o casal quer ter filho, às vezes um quer, outro não, às vezes não se planejam, e quando vai ver, filho exige muita responsabilidade, então tem que ser tudo planejado. Se veio sem ser planejado, não tem como fazer mais nada, mas é bom planejar. E ela fala da submissão e parceria. E essa parte da submissão, muita gente não aceita. Eu conheci uma pessoa que ela falou assim: eu não aceito o homem mandando em mim. A questão aqui não é ser o homem mandando em você, é bíblico. A mulher realmente tem que ser submissa ao homem no sentido. Ele é o cabeça. Então, muitas vezes eu oro para Deus e eu tenho que ser submissa a meu esposo, mas dá também sabedoria a ele. Porque eu não quero ser submissa a alguém que não tem sabedoria, que toma decisões erradas e é difícil. Mas às vezes, até quando os nossos esposos tomam uma decisão errada, às vezes você tem que deixar, porque é com os erros dele que ele vai aprender. Mas mesmo assim, eu sempre oro, Senhor, dá sabedoria, que o meu esposo seja um bom líder dentro de casa, um bom sacerdote, né? Porque é muito difícil a gente ser submissa a alguém que não teme a Deus. É muito difícil você ser submissa a alguém que não te ama como Cristo ama a igreja. Então, a gente tem que orar de uma forma inteligente. Peça que Deus dê sabedoria para o seu esposo, que ele venha amadurecer espiritualmente, emocionalmente, que o Espírito Santo venha mostrar para ele a verdade. E é isso que eu sempre oro e tenho orado. Porque tem momentos que a gente vai falar, eles não vão ouvir. Mas quando o Espírito Santo fala, não tem como eles não ouvirem. E ela fala também, né, que é a submissão não é inferioridade, é ordem espiritual. O marido é a cabeça, a mulher é influente. Ambos devem funcionar como equipe. Então, quando no casamento, tanto o homem como a mulher sabe o seu lugar, ali se torna o quê? Uma equipe forte. Eu já ouvi falar, não sei se você já ouviu falar, que o casamento ele é uma equipe, é como se fosse um trabalho, né? Uma empresa, que a gente tem que estar sempre ali, tendo manutenção, conversando. E às vezes a gente acha que por estar casado, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso mais me esforçar, eu não preciso sentar para conversar. Não, é sempre muito diálogo. Aqui em casa nós temos, a gente tem um horário
que a gente janta juntos, que o horário que a gente come juntos, que é a janta. E na janta eu, minha filha, meu esposo, sentamos, comemos. Tem dias que às vezes a atenção é mais ali de puxar da orelha, puxar na orelha, conversar. Tem momentos que é mais para falar da fé, mas é ali o nosso momento que a gente está ali conectados. Lembra que eu falei que a mesa é lugar de revelação, é lugar de conexão, de comunhão? E é muito importante quando a gente está na mesa, a gente não levar o celular, é porque é um momento que a gente está ali, sentado, um olhando para o outro. Então, sempre a gente tá conversando, sempre a gente tá ali, um cuidando do outro. Meu esposo me chama atenção, eu chamo a atenção do meu esposo, chamo a atenção da minha filha. Ah, ela que não pode chamar a nossa atenção, coitada. Mas a gente tá sempre ali, porque isso é uma família forte. Uma família forte é aquela que tá ali, uma cuidando da outra, não deixando, sabe, é, não deixando cada um viver do jeito que quer. Como a gente já falou, aqui em casa a gente tem regras, a gente tem, né, coisas que cada um tem sua função aqui dentro de casa. E é por isso que as coisas funcionam. Mas eu sei o que é viver num casamento onde não há regras, onde não há funções, cada um faz o que quer. Meu Deus, você nem tem vontade de ficar em casa, você nem tem desejo de ficar em casa. Por isso, lute para esse casamento, né? Como a autora falou, o casamento para sempre é esse casamento que tem essa aliança, é esse casamento que tem o Espírito Santo como guia e Jesus como exemplo, e Deus como o nosso Pai, aquele que cuida de nós. Então, pense hoje assim, né? Para encerrar, eu falo que, né, eu não, eu, a gente tem visto no grupo que tem algumas mulheres que têm sofrido, né, nos casamentos, e eu nunca serei de início a favor do divórcio, mas tem casos que não há outro jeito. E só quem vive num casamento abusivo e tudo que sabe. E por isso que eu sempre falo que a escolha tem que ser da pessoa, não porque eu falo ou porque outra pessoa fala, porque um divórcio é algo muito sério, né? Então, mas que o divórcio seja a última opção, né? Que pela vontade de Deus e pela vontade de algum de ambos ali do casamento, a vontade era restaurar o casamento. Mas é muito difícil quando você quer restaurar sozinha, quando você luta sozinha, né? E é isso, aí agora tem a tarefa aqui que eu quero passar, que é durante a semana, é um desafio para as casadas. Olha aí, casadas. Durante essa semana, vocês vão orar diariamente pelo marido de vocês, fazer um gesto intencional de cuidado, evitar discussões desnecessárias, escolher uma atitude de serviço e amor. Eu ainda vou colocar lá no grupo. E para as solteiras, aprender o que deseja viver no futuro. Por exemplo, se essa jovem quer casar, ela tem que aprender o quê? A cozinhar, a cuidar da casa, fazer os afazeres, agir sabiamente e também desenvolver maturidade antes do casamento. Porque pensa comigo, às vezes a jovem ela quer casar, mas aí Deus fica pensando: peraí, como que ela quer casar? Como que eu vou mandar um marido para ela se ela não sabe cuidar da casa, se ela não tem responsabilidade com isso, com aquilo? E às vezes você não entende por que que você não casa logo. Porque Deus às vezes fala assim: como que você vai casar se você nem tem maturidade? Aí você vai casar e às vezes casa com um homem de Deus, pode ter um casamento perturbado porque você não tinha maturidade, porque você não sabia fazer as coisas. Então, se eu quero me casar, então eu já tenho que começar a viver como se eu fosse casada, fazer mais os afazeres, cuidar do meu dinheiro, ter mais responsabilidades. Então, eu acho que ficou certinho aqui, né, as tarefas, depois eu passo para cada uma de vocês, passo lá no grupo, mas para encerrar é isso que eu falo: casamento para sempre é esse casamento onde há aliança e não contrato.
e que a gente seja essas mulheres sábias, né, e peça sempre sabedoria. Eu tenho sempre pedido a Deus: "Deus, me dá sabedoria, me dá discernimento em nome de Jesus". Porque, gente, às vezes, é por causa de uma besteira, quando você vai ver, você tá falando que não deve, você tá pensando que não deve. Então, às vezes a gente tem que pedir, eu tenho pedido muito: "Senhor, me dá sabedoria na forma de falar, na forma de agir". E às vezes a gente tem que se posicionar. Posicionar para educar os nossos filhos, se posicionar para ser essa mulher auxiliadora idônea. E não esqueça, essa auxiliadora idônea quer dizer que às vezes vai ter que falar com o marido. E você ser sábia não é sempre você estar em silêncio, deixar seu esposo fazer o que quiser. Ser sábia é você saber a hora de falar, a hora de ouvir, a hora de se calar, a hora de ter que confrontar, mas tudo com sabedoria, tudo com equilíbrio, né? Porque você pode ver que é bíblico, né, que fala que o homem ele prefere morar no canto da casa, uma coisa assim, de que tá com uma mulher rixosa. Você vê que tem aquelas mulheres que ninguém suporta, gente, elas só reclamam o dia todo, o dia todo, o dia todo, o dia todo, o dia todo. É muito difícil alguém ficar com uma pessoa assim, né? Então vamos pedir a Deus essa sabedoria, que nós sejamos mulheres admiradas e não suportadas. Tem mulheres hoje que elas estão sendo suportadas. É a gente não sei se você já viu, chega alguém assim que você fala assim: "Ai, essa pessoa aqui eu suporto, eu tolero ela, mas eu não consigo admirar ela". Porque quando a pessoa fala, só fala besteira, só fala mal dos outros, né, e quando você e como uma mulher que a gente admira, uma mulher que fala com sabedoria, não fala para se gabar, querer ser melhor que ninguém. Então, como que você tem sido na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola? Você é uma mulher que está sendo admirada ou você está sendo suportada pelos seus familiares? Você é aquela mulher que quando chega todo mundo fala: "Ai, lá vem ela, não acredito. Ai, ela estava de novo, gente". E a gente é horrível quando você é uma mulher suportada, que tem que ser suportada. Então vamos pedir a Deus hoje essa sabedoria para que a gente venha ser admiradas, mulheres sábias, que as pessoas têm prazer de estar ao nosso lado, que as pessoas gostem da nossa alegria, do nosso jeito de falar e não que seja uma mulher suportada.